Mais uma vez, a gente está tentando fazer com que as pessoas tenham uma impressão ampla, a maior que nós pudermos dar, a respeito da atualidade, a respeito do que esse mundo, da forma que ele está caminhando. A gente tem ideia até do que da pouca presença de hoje, porque o assunto é bastante complexo. Ele exige uma reflexão muito profunda de quem nós somos, e esse de quem nós somos vai determinar até o que nós podemos constituir como Estado e assim sucessivamente. O tema de hoje, meus irmãos, trata de uma coisa bastante complicada, que é o livre-arbítrio. Essa coisa que pouca gente entende ou muito menos sabe ainda que tem, ou se não tem. Que essa discussão começa no final do século III e percorre o século IV todo, e lá para o oitavo, mais ou menos, é que tem-se uma grande dimensão disso. E depois ele, ao longo do tempo, ele é esquecido, surrupiado por outras coisas que, ao decorrer dos debates, nós sairemos esclarecidos por que essas coisas aconteceram. O tema, a gente tem um apoio pedagógico da revista eletrônica Frontinense, do filósofo Hélio Carvalho de Macedo, sobre o segundo livro de Aurelius Agostinus, para poucos, para muitos, Santo Agostinho, que trata sobre o Tratado do Livre-Arbítrio. A ideia de Santo Agostinho, que tem uma história que precisa ser contada, ele entra na chamada igreja cristã com 20 e poucos anos, com a pressão de sua mãe. Ele não era um cético, era uma pessoa bastante culta, mas que pensava, né? Ele pensava. Nessa época, e infelizmente até hoje, a corrente de Agostinho até se perdeu ao longo do tempo, mas a outra corrente se mantém até hoje, é a chamada corrente dos maniqueus. Essa corrente dos maniqueus admitia que a natureza tinha duas correntes, uma chamada de mal e a outra chamada de bem, onde o mal era por aquele nosso conhecido Satanás e o outro de Deus, esse Deus. Eles não conseguiam confabular quem foi que criou Satanás. Quem foi? Agostinho conseguiu entender que o mal não existe, existe a ausência do bem. Então ele trata da situação da seguinte forma: primeiro eu tenho que provar que Deus existe. E ele tinha naquela época se tratava muito do que a gente faz hoje em nossas lojas, que pouca gente percebe, que são os colóquios, né? Como Sócrates tinha vários interlocutores, Agostinho tinha um especial, um grande amigo de infância, um tal de Evódio, que não tinha ligação com a igreja, mas é uma pessoa lúcida, que prestava atenção nisso aí. Então eles começam a se confabular sobre isso. Ele admitia que a criação é um bem, que só se estabelece a sabedoria pelo bem. E esse bem, o que é esse bem? Esse bem é essa criação. O conteúdo da criação é que se estabelece no bem. A forma harmônica como a natureza funciona, o equilíbrio, tudo, isso é o verdadeiro bem. E o homem é parte dela. O homem é a parte dela. E foi dado a ele, segundo o tratado, né? Ele era o senhor dessa natureza, dado pelo Criador, a criatura do Criador, e ele tinha o gerenciamento, o domínio sobre essa natureza. Até
Não é bem por aí, mas para alguns é uma grande explicação de imagem e semelhança e o domínio do homem sobre essa natureza. Ele era talvez um dos últimos socratianos verdadeiros. Baseou-se muito na história, principalmente na teoria dos sentidos de Platão, mas não era um platonista. E o Platão tinha lá uns problemazinhos existenciais, que nosso irmão Benedito sabe muito bem, mas ninguém pode tirar a grande contribuição que ele dá a esse pensamento que hoje nós vivemos. Porque nunca se falou tanto de Sócrates, de Platão e Aristóteles como se fala hoje. É a coisa que leva 2.000, 2.500 anos para um pensamento se estabelecer, se objetivar. E nós estamos vendo essa objetivação através dessas coisas que acontecem no dia a dia. Ele admite uma coisa: as pessoas só pensam e imaginam que tem dois grandes fenômenos que acontecem em você, que aí é que começa a complicar. É o problema da fé e da razão. Ele não admitia que esses dois momentos, ou essas duas razões, ou esses dois conceitos ficassem separados. Porque ele tem uma bastante interessante, sim. Com efeito, se crer não fosse uma coisa e compreender outra, e se não devêssemos primeiramente crer nas sublimes e divinas verdades que desejamos compreender, seria em vão que o profeta teria dito: se não o credes, não o entendereis. Não apenas mover-se pela razão, pois para que esta seja eficiente, é necessário acreditar no que se investiga. Primeiramente, Agostinho crê, e a partir da crença investiga a sua verdade. Assim, Agostinho se manifestava sobre o que é crer e o que é entender. Nós, maçons, até compreendemos muito isso, né? Primeiro a gente tem fé, depois entende, né? Então ele parte desse princípio. Consequentemente, em sua época, vivia os maiores postulantes desses chamados maniqueus, e ele, tentando absurdamente salvar seus parentes, seus amigos e tudo mais, ele se embrenha esse tratado de eu preciso crer e entender quem sou eu, e de quem sou, de quem vim. E aí ele começa a falar do Criador, que na época não era Deus, né? Até aí era o chamado sem nome, como diziam os essênios, né? Porque aquele que é onisciente e onipresente, como pode ser interpretado? Então chamavam ele de sem nome. Mais tarde, principalmente os latinos, chamaram de Deus, né? De D-us, né? Porque aquele assim, D da natureza, de tudo, de uso, né? Então você nasce, abre os olhos e vê essa majestosa natureza à sua disposição. Aí aparece um monte de gente, começa a botar fronteira, começa a desenhar, não pode aqui, não pode ali, não pode aqui, não pode ali. Só que você abrir os olhos, esse começa. Por que é necessário isso? Para entender o mundo moderno hoje. Por que você nasce daquela maneira completamente livre e hoje não sei se você é livre? Quando ele admite que a progressão de Deus é o homem, primeiro ele afirma a existência, que você precisa, para existir, ter três realidades: existir, viver e entender. Dessas três, a mais excelente é a última. Isso porque aquele que só existe não vive, nem entende. Os objetos inanimados não é um caso. Aquele que só vive e existe
porém não entende, são os animais irracionais. E aquele que entende necessariamente existe e vive, que são o caso do homem. Se você admitir essas três manifestações que o homem possui, isto é a inteligência, que supõe nela existir e o viver. O que se compreende disso? Na manifestação do Criador na sua criatura, ele estabelece o seguinte: todos aqueles que foram fruto dela têm o que fazer. Se são frutos da natureza, mantêm o equilíbrio da natureza. Então, são agentes do bem. Então, como essa natureza admite o mal? Não, ela não admite o mal. Ela admite a ausência do bem. Por quê? O que seria a ausência do bem? Na hora de você deixar de realizar, na hora de você deixar de ir, na hora de você deixar de fazer, estabelece a ausência do bem. Né? Você existe, vive e entende. Se você não consegue fazer isso, isso é a ausência do bem. Onde abre uma determinada lacuna, onde tudo lá ou nada pode se habitar. Então, a conclusão que se chegou é que a própria criação dessas entidades fantasmagóricas e demoníacas é pura e exclusiva criação do homem. E aí o que acontece? O Criador dá a ele o direito de duvidar até da própria existência daquele que o criou. Mas para que isso? Para que ele tenha a virtude de procurar o que é certo, não fazer o que é certo. A virtude de procurar o que é certo. Jamais se entenderia a virtude se você fosse obrigado a fazer o bem. Necessariamente viver em harmonia. A virtude se estabelece em você procurar fazer o que é certo. Não é praticar, é procurar o que é certo. Esse é a grande sacada da virtude, do ser procurar a isso. Mas como no próprio postulado de quem ele é bastante ligado, de Platão, onde tudo, qualquer coisa da interpretação e da convivência do homem passou por um dos seus sentidos, né? Passou por um dos seus sentidos, existe também a compreensão de que nada passou. E na relação de um mais um, surge a chamada vontade, desejo, satisfação, equilíbrio, um monte de coisa que se reúne em formar 1, 2 e 3. Então você precisa sempre ter uma posição de seguinte: esse ou esse caminho. Ele te deu isso. Deixa para você fazer. A virtude está onde, como você vai chegar lá. Aquela fábula, Deus escreve por linhas tortas e tudo mais. Porque esse tratado, ele é comum em qualquer coisa que se chama religião. Ele é base de qualquer coisa, no Alcorão, qualquer base aqui. Você é levado, colocado para manter o que é? Essa a majestosa natureza sendo criada a todo momento, composta a todo momento. Porque ele com você formam uma coisa só. Agora é necessário você procurar o que é certo. Não se acostumar a fazer o que mandam você fazer. Você tem que ter livre-arbítrio diante de você, da criação e dos seus iguais. Aí se entende. Você precisa entender, você precisa compreender, você precisa fazer com que você caminhe naturalmente a caminho do Senhor. Tá? Uma das grandes explicações da peregrinação a Meca. Tá? Cada muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir lá.
dar a volta em torno do obelisco. Alguns mais, outros menos, mas dever de todo muçulmano é ir lá uma vez. Tá vendo? É caminhar de encontro ao aquilo que você acredita, aquilo que você entende. E tudo mais. Então, Agostinho consegue fazer com que, desse momento em diante, existem duas correntes. A chamada agostiniana e a dos maniqueus. Infelizmente, dos maniqueus existe até hoje, né? Fizeram do demônio, do Satanás, o maior garoto propaganda que existe. Entendeu? Todas as outras coisas são produtos de você mesmo. À medida que você vai se aprofundando nessa chamada psicogenese, você vai entender muitos fenômenos que acontecem com você e tudo mais. Mas você é livre. Você é responsável pelos seus atos. De motos próprio, depois vou explicar porque eu falei em motos próprios. Você é responsável pelos seus atos. Porque foi dado a você todas as características principais e primordiais para você viver nesse mundo aí, nessa natureza. O caminho que escolhe é você. Você imaginar que aquela música, a pior música, né? O Carnaúba conhece. Tu não gosta daquela porcaria. Aí tu liga o rádio, toca. Tu olha na televisão, toca. O outro fala, toca. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns 7 dias, tu tá. Se você não tiver atenção com isso, camarada, você perdeu o teu livre-arbítrio. Entendeu? O cara bota lá, tu tem um fusquinha, todo empombadinho, igual do nosso irmão, né? Todo empombadinho. Aí aparece lá tal de Ferrari 525i, caramba, meu Deus do céu, como é que alguém pode botar uma mão num carro com 600 cavalos, andando 300 km por hora? Nem pode, porque em Caxias não ia acontecer isso. Porque na primeira 2, 3 curvas ia quebrar aquela merda toda, aquele buraqueira que está isso aqui. Então, o que acontece? Mas imagine o que se passa dentro da cabeça das pessoas. Quando elas começam a esquecer dessas premissas básicas que já foram plantadas há 2000 anos atrás. Você se submete a tudo isso. E, mal e porcamente, abaixa a cabeça e se deixa levar. Lembra do vício, né? Aquela propensão da alma que nos arrasta para o mal. Aquele coisa que vai te levando. Muitas vezes você não sabe o que está fazendo. Porque você esqueceu daquilo que foi colocado ou não foi colocado há muito tempo atrás. Deixa se levar. Não é bem muito certo. Deixa a vida me levar, é complicado. Como levar vantagem em tudo também é mais complicado a um. Ou não. Deixa que um outro que vem atrás vai fazer. Essas coisas criam o que é? A ausência do bem. Criam a ausência do bem. Aí a tarefa daquele que veio do peregrino fica maior ainda. Porque aqueles que estão ladeados com ele não fazem o seu trabalho. Que é facilitar a vida do outro que vem. Não vai facilitar em nada não, que o outro que vai vir, vai chegar, o térreo está pronto, ele vai construir o primeiro andar. E o outro o segundo, e o terceiro, e o quarto, vai assim que vai. E se você não fizer as fundações, que cabe a você fazer? Que esse prédio, esse templo, não se constrói. Porque você se deixou levar, esqueceu da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. E o que é? Livre-arbítrio também passa por uma coisa que, à medida que você entende, você constrói a percepção de existir, viver e entender, você concebe que tem uma coisa, uma regra geral nisso. Porque você entende a natureza tem um equilíbrio do interrelacionamento entre todos os seres. Isso é o primeiro
preceito da moral que existe. É o primeiro preceito da moral. O primeiro preceito da moral é isso. A responsabilidade, o conceito de você manter o equilíbrio da natureza. Agora, o equilíbrio da natureza está em matar? Até tá. Por sobrevivência. Você mata a planta, pô. Você não corta a planta. Mas matar seu semelhante? Aí você não entende, aí você só vive. Porque aí você se equipara à chamada cadeia, sabe? Essa cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar. Aí você existe e vive, mas não entende. Então a complexidade do ser humano está em respeitar o padrão normal dessa natureza que foi criada. Aí o que se traz dentro disso? Se traz dentro disso. Porque eu preciso ter uma conceituação básica de existir, viver e entender, que é a moral. Aí é que está o grande segredo. Aí seria moral você simplesmente você passa assim, ó, primeiro que já é um problema, está no ônibus, aí o cara tem uma cervejinha, vende para você, já é um problema você comprar. Aí você acabou de tomar cerveja e jogou pela janela? Já tentou retroagir em tudo que a gente está falando? Você existe e vive. Você não entende. Você não é um ser humano completo. Viu? Percebeu da responsabilidade de a gente ter que passar isso adiante? Porque à medida que você vai explicando às pessoas, elas vão entendendo que são seres humanos. E seres humanos não praticam isso. Ah, eu sou livre para fazer tudo o que eu acho que é melhor, faça. Mas a natureza tem um equilíbrio já estabelecido. Se você passar por aí, também não é moral. Aquele sofrimento absoluto de um parente, de uma coisa lá, você vai lá, mega para o médico, mata, porque eu não aguento mais ver ele sofrer. Carregado de emoção, de sentimento, isso é moral? Esse é o grande conceito da relação do homem com a natureza. Tem um preceito moral nisso. E através desse preceito moral e dessas inter-relações entre os seres, vem uma coisa chamada, que o Benito sabe muito falar nisso, que é a ética. São os códigos éticos baseados em preceitos morais. Quando os códigos éticos não são baseados em preceitos morais e são acordos interpessoais, nunca dá certo. Porque vai chegar sempre haverá um que veio para modificar. O novo, o inusitado, e termina em conflito. Bom, Osni Mubarak, ele é fruto de um acordo de paz em que tinha 3 maçons. É o Anwar Sadat, Menachem Begin e Jimmy Carter. 3 maçons. E eles estabeleceram isso. Só que acontece, eles tinham um inimigo e amigo triplo, que era o maior, ou talvez o maior, mercador de armas do mundo, que é um árabe. Então não interessava para ninguém paz. Como é que vai vender arma? Depois da celebração desse armistício, que acabou com a guerra entre Israel e o Egito, não com o resto, porque todo mundo ficou com medo, porque eles iam bloquear o canal de Suez. Israel avisou, vou botar uma opção de navios ali e eu mesmo vou afundear e vou interromper o canal de Suez. Aí ele trouxe o mundo para discutir a razão.
Depois daquilo, uma parada bonita lá no centro, na mesma praça onde teve no Cairo, o nosso querido Anwar Sadat tomou um tiro. Aí Hosni Mubarak apareceu como líder. Ele ficou 30 anos no poder, 30 e poucos anos no poder. Então, assim como tudo, o poder tem que ter transitoriedade. Ele não pode ficar na mão de uma pessoa só durante muito tempo. Hoje, por exemplo, as monarquias, hoje, que na sua 99,9% são parlamentaristas, é para evitar esse grande problema. Elas só sobrevivem assim. O que a gente está tentando trazer à baila sobre o livre-arbítrio é da sua chamada autodeterminação. Você já entendeu que você é a criatura do Criador, você já entendeu que você tem um comprometimento com a natureza e você tem um comprometimento com essas interrelações entre todos. E aí surge hoje, na atualidade, a chamada autodeterminação que você tem. Aí, se eu já reconheço, no final da fila já, as relações interpessoais, eu preciso ter uma norma de conduta, de relacionar com A, B, C, senão vira uma bagunça, né? Todo mundo querendo fazer aquilo que quer. Não. Aí a autodeterminação traz, além desse reconhecimento de um ser pensante, traz um ser responsável, civilmente constituído, que não precisa estar no Estado, não precisa estar aqui. Você ver e compreender que nós não somos sós. Não vivemos sós. Vivemos em comunidade. E o que acontece muito? Nós não respeitamos essa convivência na comunidade. Sem paletó preto, sem batina, nós não respeitamos essa comunidade. Ao longo do tempo, é compreender, porque é diretamente proporcional à tranquilidade da nossa existência, manter o relacionamento dentro dessas comunidades. Trazendo ainda mais para a nossa baila, para a nossa, como dizia o outro, sacrossanta ordem, é o quê? Nós existimos, vivemos, entendemos, acreditamos na moral, respeitamos a ética e estamos em convívio com uma comunidade. O encadeamento lógico disso tudo cria um homem, cria um cidadão. Cria um cidadão. Então, nas nossas relações, a gente tem que manter viva isso para que os nossos relacionamentos sejam feitos com cidadãos constituídos. Não com loucos que andam por aí, que são frutos exclusivamente da ausência do bem. E o que precisamos fazer que nosso fórum aumente ainda mais praticando o bem. Porque nós precisamos pegar essa página do livro da nossa existência, principalmente da nossa ordem, e fazer assim, virar ela. Em alguns casos, tem que começar tudo outra vez. Fazer tudo de novo. Porque, infelizmente, algumas pessoas pularam etapas ou não deram seguida informação e não têm um encadeamento lógico da existência. Lá no chamado aí, que a gente chama aí no mundo profano, onde estão aqui as pessoas, é responsabilidade nossa a gente indutivamente levar as pessoas a, por elas mesmas, descobrirem esse encadeamento para que elas sejam pessoas livres e de bons costumes.
Percebeu? Livre de bons costumes? Como pode ser livre se você não tem bom costume? Percebeu? Livre de bons costumes? Como é que eu vou ser livre e eu não tenho bom costume? Você não é livre. Você é escravo de você mesmo. E a pior de todas as escravidões. Porque reina a dúvida, reina o descrédito, reina a pior de todos os sentimentos, que é o desamor. Porque ódio é um momento direcionado para alguma coisa. Desamor é uma razão de existir. Para tudo que você vê agora. Ódio não. Ódio é um semente direcionado a alguma coisa. Desamor é uma coisa direcionada a tudo que está ao seu redor. E como é que você pode se relacionar com pessoas igual a essa e você não tem o dever de tentar minimamente corrigir o caminho dela? Muitas vezes, aí você vai entender até o chamado fenômeno do sacrifício. Se doar, pura e simplesmente porque você precisa praticar o bem. Para mim estar aqui hoje falando, primeiro eu precisei que alguém me gerasse. Para mim existir. Aí depois existir, passei a pensar. Para me realizar a minha vontade, estão os senhores aí. Então, para que haja equilíbrio, nessa música que falou do livre-arbítrio, se eu tenho limites, eu tenho que trabalhar dentro do meu limite. Se eu tenho alegria, eu tenho que permanecer na minha alegria. Eu preciso ter alegria. E como é que eu tenho que fazer? Uma norma. Porque a natureza não tem ética. A natureza não tem ética. Pela nós só pode andar pelado ali, defecar em qualquer lugar, isso aí. Isso é criação política, porque o senhor nasceu para ter prazer. Independente de ética ou não, o senhor nasceu para ter prazer. E para o senhor ter prazer, tem uma norma que faz o senhor ter satisfação muitas vezes. Se não tiver essa norma, o senhor tem prazer rápido. É o chamado dependente. Então, por que tem as normas aqui? Tem as normas justamente para que o senhor tenha prazer, mas uma longevidade maior. Por isso que ele falou do livre-arbítrio. Mas, se eu tenho norma para obedecer, eu tenho que ter um cuidado. Porque se eu não obedecer essas normas, eu serei punido. Então não tem livre-arbítrio. E por que eu obedeço essa norma? Por um tipo de coação em troca do prazer. Porque todos aqui os senhores estudaram. Mas se eu perguntar hoje aos senhores, vem cá, quantas operações em matemática existem? 99,9% dizem que é 4. Se eu perguntar, quantas vontades vocês têm? Vai dizer, várias. Porque passaram para o senhor isso, o senhor catalogou isso. Chamou de verdade? Não. Então, deixa eu ajudar aqui. Em matemática, só tem 2 operações, somente. É a soma e a subtração. A multiplicação é uma maneira especial que o senhor tem de somar. Tanto é que a mesma propriedade da soma é a mesma da multiplicação. Como ela é especial e tem as duas juntas, primeiro faz a multiplicação. E para mim subtrair, eu uso a divisão, mas são 2 operações. Então, porque cada necessidade que eu tenho, eu preciso de uma operação para realizá-la. Então a soma representa o quê? Aquilo que eu quero armazenar para mim, ajustar para mim. E todo homem, quando ele satisfaz a sua necessidade, através da razão, ela tem um custo alto e um desgaste alto. Quando você tem a necessidade imposta pela sua espécie, mas você não usa a razão, o custo é pequeno e o desgaste também é pequeno. Mas tem um ensinamento que diz assim, ó, o desejo apodrece a matéria, a paixão deduz o caráter, a razão é mediatriz. Por isso que o irmão falou na colocação de livre-arbítrio. Eu estou explicando por que o livre-arbítrio. Porque a sua escolha deve estar em viver melhor. Então, em 1939, Sigmund Freud, dizia o que impulsiona o homem para qualquer tipo de atividade é o recalque.
Aí aquela palavra nova chamou a atenção. Porque o que evolui o mundo não é minha resposta, é minha indagação. É isso que ele falou ali para o senhor. O senhor precisa indagar. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer ao senhor? Obedecer ao senhor, eu tenho que morrer o mesmo dia. Então eu vou desatualizar. Quem criou isso foi Adolfo Hitler. Mas não interessava o judeu. Porque quem está no governo, ele quer perpetuar. O Hitler ensinou você a ser nacionalista. Você vai morrer mesmo de qualquer jeito? Nós não somos amigos de ninguém, rapaz. Por que tem que obedecer ele? Alguém provou ao senhor que tinha 6 milhões de judeus? Não falou, não tinha condições de ser absurdo? Por quê? O judeu manda no mundo até hoje. E quando você falou São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, é imposição de liderança. Todo líder quer impor. Como na religiosa, a imposição é mais suave. Por exemplo, o que o irmão Lóis está fazendo aqui? Passando para nós aqui uma pequena alegria. Eu vejo o Loyola um verdadeiro Demóstenes. Ele fala muito bem, mas quando o homem não tem tempo, é porque não tem interesse. Se dissesse assim, ó, vai lá hoje, que o Loyola vai estipular 1 milhão para cada um. Ih, tinha que chamar a série de polícia aí. Eu arranjava o tempo. Então, como o maçom deve ser livre e evoluído, ele está mostrando que a evolução do mundo não está nas minhas respostas, mas nas minhas indagações. E Emmanuel Kant também escreveu o seguinte: como é que se mede a inteligência de um homem? Pelas perguntas que eles fazem. Como é que vê a capacidade de um homem? Pela paciência em ouvir. Os maçons não gostam de ouvir? Não, porque eu tenho um compromisso ali, porque eu tenho ali. Aí ele conta as bravatas dele. Porque está buscando autoridade. Todos nós temos autoridade. Agora, a autoridade que vocês estão aqui, me ouvindo, encheu o meu ego de autoridade. Porque como professor, nunca impus o aluno me seguir. Eu apenas coloquei ele, outros anos. Por exemplo, ponto, não tem dimensão. O cachorro não pensa no ponto. A vaca não pensa no ponto. Mas os mesmos sentidos que nós temos são 5, a vaca tem, o cachorro tem, o porco tem. Só que nossos 5 sentidos se reúnem e criam um outro sexto, que é a esperança e colocar o sentido. Mas o animal humano, a espécie humana chamada racional, você dá todo dia um prato de comida, eu digo que você não pode dar? Não, você deu porque você quis, eu não te pedi nada. Ou se você tem um leão, ele é feroz, come tudo, só come carne. Você trata de todo dia, o dia que você não puder dar comida, não te morde. O único animal que você trata todo dia e ele te morde é a serpente venenosa e o homem. Por isso que a maçã surgiu para que educasse o homem para não fazer esse tipo. O senhor não mata o homem só porque perdeu. Quando você humilha, quando você hostiliza, quando você não dá atenção. A maior ofensa para uma pessoa é negar a atenção a ele. Porque nada no Senhor é mais valoroso do que a sua atenção. E os irmãos, às vezes, não têm tempo de dar atenção a nada. E o que o Loyola está fazendo aqui é isso. Trazer para nós aqui. Igual esse termo, botequim da cultura. Porque os irmãos lá fora, como eu disse, se botassem fora de debate, nem aí, o que é isso? O que é isso? Está xingando a mãe de quem? O que vai fazer? Então eu falo botequim, que é onde você vai dar um tapa no beijo, cheirar, falar do visor, é por isso. Eu sou contra esse termo. Eu sou contra. Ele já sabe disso. Mas eu entendo a busca dele. Porque se eu não agradar meu irmão, eu vou agradar quem? A esposa dele ali, a filha aqui, os filhos ali. Os irmãos estão aqui, outros aqui, essa trabalheira. Podia ter mais gente. Então, meus amados irmãos, os irmãos que vieram com as suas ideias, permaneçam com elas. Mas olha a vida por outro ângulo. Por exemplo, se o senhor for cego e surdo, o senhor não aprende nada. Porque o seu cérebro não funciona. Por que o senhor está aqui pensando? Porque o senhor tem um coração que está batendo. Esse coração, então, joga as emoções para aqui e aí o seu cérebro distribui a forma de energia. Então, se nós entendemos isso, eu não vou depender de ninguém. Por que eu vou te respeitar? Porque eu sinto bem em te respeitar. Por que você veio me ouvir? Porque eu sinto bem em me ouvir. E nós dois vamos caminhando. Por quê? O meu corpo é programado para ter uma existência. Mas eu posso melhorar no intervalo de tempo, porque a natureza não vai medir tempo. O tempo, ele não é absoluto. Se você pegar 1905, quando Albert Einstein escreveu a relatividade restrita, que Max Planck também colocou a química quântica, a física quântica,
ele observou que o tempo não para, mas não podemos medir. Então eu quero dar parabéns a todos aqui. Mesmo que você não tenha gostado de nada. Eu não gostei de uma só palavra, não me interessou nada. Mas pelo menos eu dei uma esmola a quem estava falando. Qual foi a esmola que eu dei? Eu ouvi. Qual foi a esmola que eu dei? Respeitei um sentimento do homem que queria me servir. Só que o que ele estava me dando não me interessava. Mas ele quis servir. Ele está dando o que ele tem. Às vezes não sei se os irmãos precisam. Então, quando eu estou na sala de aula, eu digo para os alunos, se não é porque ela gostar de mim, vocês não me escolheram? Dá uma matéria que eu dou física e matemática. Mas se vier agradar seu pai. Agora, o seu dever aqui é me respeitar, gostar não. Agora, por que você está aqui? Porque pressupõe que você estudando, você não vai depender de ninguém. Porque o meu irmão, olha, falou, ser livre-arbítrio. Agora, por que você tem que ter paciência? Porque o senhor não gosta de me ouvir. Porque ao senhor nascer e gerar, então vamos ver aqui primeiro, a figura que o senhor cria. É a figura dos olhos e do ouvido. Eu ouvi, pensei ouvido, porque esse senhor com diatética de comer. Como é a nossa figura? Figura do sentido. Depois o senhor quer fazer aquilo que todo mundo quer que o senhor faça. É a figura do tribunal que te impõe. Estou fazendo. Né? Estou aqui hoje, a moda vai ser viado. Está nem legal. Meu filho é minha filha é sapatão, meu filho é viado, meu irmão também é, eu também vou ser. Porque é todo mundo. Né? Depois, só tem outra figura. Vai fazer os que todo mundo faz. É a figura do teatro. E a quarta figura é a tribal. Essa que a sua mamãe, seu papai, agregou seus neurônios. Agora tem outra ciência de Charles Darwin, que o ambiente que o senhor é criado não te produz, mas te modifica até 70%. E é isso que o meu neurônio quer fazer. O senhor continua pensando, o seu pensamento, mas veja a vida por outros ângulos. E o senhor nunca mais diga que tem muitas vontades, diga só que tem duas. O senhor tem uma vontade de armazenar as coisas que o senhor gosta. É um ponto. Por esse ponto vão passar infinitas ideias, incontáveis. Aí o senhor vai ter N manifestações de suas vontades. A vontade é uma só. E do outro lado, você vai ter N vontade de abandonar o que não te agradou. O senhor não sabia. Se o negro pensa, ele é igual a mim. Se eu penso, logo existe. Não é dando esmola ao negro. Se eu dou esmola a um homem, eu estou humilhando ele. Agora, quando você dá atenção ao homem, você está evoluindo ele. Então, o senhor não está sendo evoluído, mas está evoluindo a mim, está dando satisfação a mim e o nosso velho Loyola. Então, essa é a colocação. Quando ele falou o negócio da religião, eu sou avesso, que eu sou gnóstico. Não sou agnóstico, sou gnóstico. E vejo os religiosos, por causa de goela abaixo, certas doutrinas, mas eles são líderes. Né? São os líderes. Porque, quando se fala em ressurreição, Osíris foi que criou isso no mundo, porque achava bonito, queria mandar para sempre. Então, me bota direitinho aqui, que eu vou ressurgir. Então, cada líder pregava isso. Menos Buda. Mas Cristo Jesus pregou lá. Ele teve lá 18 anos vendo isso. Foi 18 anos, de 12 aos 30 anos. A gente caminha agora para o encerramento. Então, sabe, o que a gente está tentando, as duras perdas, a gente está aqui, isso já está virando uma cantilena, é o seguinte. A gente entende por alguns motivos, porque em alguns momentos tem presença, em outros momentos não tem presença. A gente até entende, a gente sabe o que realmente acontece. Tal como, mal e porcamente comparando quem está aí, Giordano Bruno, o caminho precisa ser construído. E no seu início, muitas vezes, tem que ser um Demóstenes da vida. Vocês imaginarem que um dos maiores, vamos dizer assim, dos maiores codificadores do conhecimento, que se chama ensino hoje, é um camarada muito pouco falado, Pompílio, o grego, Numa Pompílio, o romano, que conseguiu juntar na época todo o conhecimento para não perder o conhecimento antigo, e daí criou uma escola que através dos tempos ia trazendo esse resgate de conhecimento. Dessa escola, a principal arte que nasceu foi a arquitetura. Foi o regimento de templos e tudo mais. Que não era dele, não. Ele pegou de um cidadão chamado Alexandre o Grande,
que tinha mania de destruir tudo e construir do jeito que ele queria. E aí ele criou um colégio, uma verdadeira romaria de artesãos, arquitetos. Na época não tinha, né, engenheiros e tudo mais, mas aqueles que vinham construindo. E o que ele fez com eles? Vestiu-os todos de preto, todos de balandral, todos de preto. O exército de Alexandre passava e vinha todo esse exército vestido de preto para reconstruir aquilo que ele destruiu. A Alexandria é uma construção única e exclusiva desses caras. E no bojo disso, todo o conhecimento antigo, desde Nabucodonosor, o Código de Hammurabi, desde Abraão, o desconhecido, né, que poucos conhecem, Abraão, mito. Poucos conhecem, a grande cidade de Ur, a grande civilização sumeriana e um pouco mais, indo mais atrás. Então, esse conhecimento vem passando. E, infelizmente, ao longo do tempo, nós estamos sendo vítimas de umas coisas. Eu vou encerrar, aqui fica aqui do lado para me aproveitar você. Um presidente americano chamado Roosevelt, em 1920, ele lança isso. Todos os povos têm o direito de autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 2. Todos os povos podem, para seus próprios fins, dispor livremente das suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo de quaisquer obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do benefício mútuo e do direito internacional. E em nenhum caso pode um povo ser privado de seus meios de subsistência. Os estados pares no presente ato, incluindo aqueles que, com responsabilidade para a administração dos não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito de autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. Isso é feito hoje? Não vou nem ler a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Isso. Nem vou precisar ler. 48. Isso é feito? Então, onde está o nosso livre-arbítrio? Quando você puder ler, essa Carta dos Direitos Humanos foi criada por causa do Estado de Israel, onde o Brasil interferiu a criação do Estado de Israel. O presidente. Viu, meu filho? Por isso que nós estamos trazendo aqui. Criou isso para poder dar legalidade ao país de Israel, que a terra não era deles. Meu amado irmão, o Estado é você. Por que o Estado é sempre um substantivo abstrato? Porque o substantivo concreto é aquele que existe por ele só. Se o substantivo existe porque precisa de um elemento para ele existir, ele passa a ser abstrato. Então, o Estado brasileiro é formado por brasileiro. O que é ser cidadão? Não é criticar o governo, não. É ajudar o governo a governar. Então, nem o senhor é livre, nem ele é livre. O senhor tem uma opção dentro de um campo de ação. De um ponto A até um ponto B. Aí, desse espaço, o senhor tem que botar de acordo com o que permitirem. Aí vai determinar pela sua inteligência. Compreendeu? E inteligência, antes de tudo, depende de conhecimento. Isso.